Vamos continuar então a nossa série, pensando no panorama do Novo Testamento, de maneira um pouco mais específica a respeito das cartas gerais, e no final de tudo isso vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Nós falamos um pouco de maneira mais detida na semana passada sobre esse conjunto de cartas que nós chamamos de cartas gerais. Vimos o quanto é importante a gente entender esse gênero literário, porque ele toma praticamente todo o Novo Testamento, tirando os 5 primeiros livros e o livro de Apocalipse, que embora seja um gênero diferente, Apocalipse também é escrito como uma carta, nós vemos carta dentro de Apocalipse. Então, tirando esses 5 livros aqui e o Apocalipse, o resto que nós temos no Novo Testamento, tudo é carta. São 21 cartas que nós temos em todo o Novo Testamento, sendo as 13 do apóstolo Paulo e 8 cartas que são as cartas gerais. Gastamos bastante tempo já nas cartas paulinas, no último módulo, e agora estamos pensando nessas cartas que são gerais ou universais, ou um outro termo que pode ser utilizado, são cartas católicas. Católicas nesse sentido universal, abrangente, para todos os povos em todos os tempos. Diferente das cartas do apóstolo Paulo, como nós já vimos, que são endereçadas a grupos específicos, né? Aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, ou a indivíduos específicos, como é o caso de Timóteo, Tito e Filemon. As cartas gerais, elas, como o nome, o título que nós damos a elas já diz, elas são gerais, né? Elas muitas vezes não têm um público definido, não tem um público específico definido. Por isso elas tratam de assuntos que são muito mais abrangentes, mais amplos, embora trate de dilemas que são locais, que são contextuais, mas que servem para todo cristão, em todo tempo, em todo lugar, né? Ao dizer isso, e eu sempre faço os disclaimers de lá e de cá, né? Ao dizer isso, não estou dizendo que as cartas de Paulo tratam de coisas que são só específicas, não, elas continuam sendo aplicáveis para nós também. Mas as cartas gerais, elas já têm esse intuito. Enquanto que as cartas de Paulo, elas tinham uma igreja em mente e depois esses textos são desenvolvidos para outras igrejas, as cartas gerais já são compostas no sentido de que fossem cíclicas, ou seja, que transitassem em todas as comunidades. Que fosse nessa igreja, ela é explicada, depois fosse para outra igreja e essa troca pudesse acontecer. Tá? Então, as cartas gerais, ou universais, ou católicas, têm essa prerrogativa maior de transitar entre as comunidades de fé da igreja primitiva e, obviamente, isso também se aplica a nós. Hoje nós vamos começar, então, pensando dentro desse grupo de cartas gerais, na carta aos Hebreus, que é um dos livros mais complexos de todo o Novo Testamento. Acho que só perde para Apocalipse. Se você já leu Hebreus, você sabe do que eu estou falando. Há muita linguagem ali que é complexa, que cobra de nós um conhecimento do Antigo Testamento um pouco mais robusto, principalmente da Torá e, mais especificamente, um conhecimento mais profundo do livro de Levíticos. Então, se você, na sua leitura anual da Bíblia, né, tem alguns tipos de calendários anuais de leitura da Bíblia, que eles colocam por ordem um pouco mais lógica. E uma vez eu fiz um que trazia Levíticos e logo depois de Levíticos, Hebreus. Né? A gente fez na nossa antiga comunidade lá em Capanema. E foi muito legal, porque alguns irmãos vieram me procurar depois, quando terminaram de ler Hebreus, e falaram assim, agora eu entendi Levíticos. Eu li Levíticos na força do ódio, né? Eu li porque tinha que ler, mas é um livro difícil, complexo, complicado. É agora que eu li Hebreus, Levíticos faz todo sentido, e é exatamente isso. Quanto mais a gente consegue ter esse entendimento das questões sacerdotais, sacrificiais do Antigo Testamento, Hebreus vai ficar mais claro. Então é um livro complexo, né? Enquanto as demais cartas que nós temos, elas são muito mais fáceis da gente entender, porque elas tratam de questões mais pontuais, mais práticas. O texto de Hebreus vai trazer uma argumentação muito robusta, muito teológica e, por que não dizer, apontar bastante para o Antigo Testamento. Então é um livro complexo. Não é só complexo, a gente coloca ele dentro dessa categoria de carta, mas ele funciona muito mais como um grande sermão. Alguns, inclusive, têm certa dificuldade de chamar Hebreus de carta, porque as cartas a gente já viu no início desse módulo e no módulo anterior, que elas tinham características muito parecidas, né? Tinha o autor que se apresenta, ele fala quem é o destinatário, ele faz uma saudação, desenvolve o seu assunto principal e termina com uma saudação. A carta de Hebreus é bem diferente disso.
A gente não sabe quem é o autor, a gente não sabe quem são os destinatários, de fato. A estrutura dela é uma estrutura, embora trate de alguns argumentos, ela parece muito mais um sermão contínuo. Inclusive, o próprio autor de Hebreus vai dizer isso lá no finalzinho, no capítulo 13, no último capítulo, já nas suas despedidas, que essa é, na verdade, uma palavra de exortação. Né? Um termo que era usado também nas sinagogas antigas, um termo que era usado entre os gregos antigos, da ideia de uma homilia, uma pregação, ou um conjunto de sermões que tem um propósito. Então, nós vemos aqui, ela é uma carta, mas ela tem uma cara diferentona, né, das outras cartas que nós encontramos no Novo Testamento. Né? Hebreus vai parecer muito mais aí uma pregação. Como eu disse, então, Hebreus, quando a gente pensa em autoria, não temos no texto a autoria. Vários livros da Bíblia nós não temos autoria no texto, né? A gente sabe muito mais por questões da própria tradição. As cartas de Paulo, não. Toda a carta de Paulo começa do mesmo jeito, com a palavra Paulo. Então, Paulo se apresentando, ora se qualificando como apóstolo, ora se qualificando como servo, dependendo do tom que ele quer dar à carta, mas a gente sabe exatamente quem é o autor. As cartas de Pedro, a gente sabe quem é o autor. Judas, a gente sabe quem é o autor. Tiago, a gente sabe quem é o autor, porque eles se apresentam, eles se qualificam. Mas tem outros textos que a gente não encontra. É o caso de Hebreus. Hebreus não começa dizendo quem é o autor e também não diz quem é o seu público destinatário. Ao longo da história da igreja, durante muito tempo, se defendeu que a carta aos Hebreus é também uma carta do apóstolo Paulo. Alguns pais da igreja, inclusive, traziam isso, como é o caso de Clemente de Alexandria, que está ali no século II, século III. Ele vai defender a autoria de Paulo para a carta de Hebreus. Mas a sugestão dele é que a carta teria Paulo como o autor mor, dizendo ou escrevendo ela em hebraico, e depois Lucas passando ela para o grego. Né? Então a gente vai ver algumas características que são paulinas, mas ao mesmo tempo a gente vai ver um estilo literário que seria o estilo literário de Lucas. É isso que Clemente de Alexandria defendia. Outros já vão mais para a dúvida, né? Como é o caso de Orígenes já no século III. Ele reconhece que existem semelhanças do aspecto de Paulo escrever na carta, mas ele foi honesto e ele disse que quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. Um bom jeito de definir. Quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. Ele vai dizer que é possível que quem compilou essa carta conhecia as ideias de Paulo, que é o que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Eusébio de Cesaré, que já está lá no século IV, que faz um apanhado da história da igreja primitiva, ele vai mostrar que aquilo que a tradição trouxe, né? E ele vai dizer que no Oriente, ali na região de Israel e por fim, havia uma citação maior da autoria de Paulo para essa carta. Já no Ocidente, aqui já do lado europeu, chegando ali na Itália, Roma, isso já era mais disputado, então as pessoas não pensavam que era o apóstolo Paulo. Né? Então há uma dúvida em relação a isso. Essas cartas do primeiro século tinham dúvida da original. Elas foram perdidas? Na verdade, a gente não tem. Isso também não era uma preocupação tão grande, sabe? A gente tem nos registros mais antigos que a gente conhece somente a inscrição aos Hebreus. Então, mesmo no corpo do texto ou fora do corpo do texto, não tinha nenhuma indicação dessa. Parece que isso não era relevante para a igreja antiga, quem foi o autor, mas eles reconheciam que era uma voz de autoridade. Tanto que essas cartas circulavam pela igreja, né? A carta de Hebreus circulava pela igreja. Inclusive, um dos argumentos para defender que foi Paulo é que muito cedo na história da igreja ainda não se tinha a Bíblia, né, como um todo, e nem o Novo Testamento como um todo, mas tinha alguns volumes que circulavam entre as igrejas. Então, o que algumas pessoas faziam? Pegavam um conjunto de escritos, colocavam num pacote só, né, num caderninho só, e era esse caderninho que ia passeando pelas igrejas. Não era uma carta só, mas várias. E muito cedo na igreja, o texto de Hebreus ia junto com as cartas do apóstolo Paulo. Mas não significa necessariamente que é porque era uma carta do apóstolo Paulo, mas só colocaram junto ali. Né? Então, muito tempo se pensou que era uma carta de Paulo. Mas essa questão da autoridade, a igreja não debatia se era uma carta autoritativa ou não. Né? Então, parece que não era uma grande coisa quem era o seu autor. Era só reconhecido como uma palavra importante para a igreja. Né? Mas não tem uma explicação específica em relação a isso, não. Sumiu e depois foi achado? Não.
Ela sempre esteve, sempre esteve rodando nas igrejas, né? Mas a gente não tem ninguém afirmando. Algumas coisas, por exemplo, nos evangelhos, nenhum dos evangelhos tem também o seu autor escrito no texto, né? Mas os pais da igreja, muito próximos da autoria, diziam, essa carta é de fulano, né? Isso não acontece com Hebreus. Não tem nenhum motivo específico, né? Talvez esse não era um assunto, né? E aí a gente tem a questão do distanciamento histórico. Às vezes se tinha a ideia de, não, todo mundo sabe, então eu não vou dizer de quem que é. Então, e com o tempo foi se perdendo, mas a gente não tem nenhuma inscrição. Por isso é uma carta assim misteriosa, né? Enquanto os evangelhos também não têm essa inscrição, mas a tradição muito próxima já dizia quem que era. Foi Marcos e tal. Então é mais fácil. Agora no caso de Hebreus a gente não tem nada a respeito disso. Tá? Então, aí tem outros que vão argumentar por outro lado. Enquanto a gente vê muitas defesas que pode dizer, não, isso tem cara de Paulo. Por outro lado, hoje, praticamente nenhum estudioso vai associar essa carta ao apóstolo Paulo, dos estudiosos acadêmicos, né? Eu não sou um estudioso acadêmico, mas eu falo, não, é uma carta que parece muito com uma carta de Paulo. Mas aqueles que defendem, que escrevem teses e livros, é quase que você não vai encontrar alguém dizendo essa é uma carta do apóstolo Paulo, que já é um consenso maior. Porque o estilo da carta é diferente do estilo de escrita do apóstolo Paulo. Por alguns temas que eu já falei, não tem a saudação famosa, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, não tem. Não tem Paulo, servo de Deus, não tem. Não tem o destinatário. É bem diferente o jeito que Paulo escrevia. Outro elemento que distancia esse texto dos textos paulinos é que Paulo frequentemente cita o Antigo Testamento. Mas quando ele cita o Antigo Testamento, o jeito geral que ele usa está mais parecido com o uso hebraico da Bíblia. Ou seja, tinha o texto hebraico, esse texto em algum momento do passado, antes de Jesus, foi traduzido para o grego. Então tinha esses dois textos, o texto hebraico, original, e o texto grego, que era a tradução. Esse texto grego é chamado de Septuaginta, foi traduzido por 70 pessoas, por isso vem esse nome. Quando Paulo cita os textos, ainda que o texto está escrito em grego, a forma da escrita, o uso das palavras, parece muito com o texto hebraico. Já no livro de Hebreus, toda a citação que é feita do Antigo Testamento parece mais com a Septuaginta. É uma tradução, é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Então o autor de Hebreus escolheu a versão hebraica, a versão grega, para citar nos seus escritos, o que é diferente do costume do apóstolo Paulo. Isso já resolve a situação? Não, mas é mais um indício. Geralmente Paulo, quando ia citar um texto, ele lembrava do texto hebraico. O autor de Hebreus não, ele vai citar exatamente como estava no texto grego, na tradução. Então, mais uma diferença aí de estrutura. Outra coisa é que, embora as ideias do apóstolo Paulo nas suas cartas são ideias densas, complexas, o texto literário ele não é tão complexo, ele é acessível. O texto de Hebreus é muito complexo do ponto de vista literário, até mesmo do ponto de vista das ideias, não parece muito com algo que Paulo faz. Paulo fala de ideias difíceis, tentando torná-las de maneira mais fácil para a gente entender. O autor dos Hebreus nos fala de ideias difíceis e ele simplesmente abandona pelo caminho. Depois só dá uma lidinha lá quando ele começa a falar sobre Melquisedeque. Ele só vai soltando ideias ali, como se todo mundo soubesse do que ele está falando. Ele não explica muita coisa. Então tem algumas ideias complexas que parece que o autor diz, não, vocês sabem do que eu estou falando. Essa não era a característica de Paulo. Paulo era claro ao explicar, principalmente os conceitos mais complexos quando ele citava. E mais uma coisa, que tem um texto aí em Hebreus, no capítulo 2, verso 3, em que o autor diz, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, falando a respeito de Jesus, e depois nos foi transmitida, ou nos foi confirmada, pelos que a ouviam, ou a ouviram. Esse autor está dizendo, então, que essa mensagem foi primeiro pregada por Jesus, e os seus leitores sabiam através daqueles que a ouviram. Não parece com algo que Paulo também faz nas suas cartas. Paulo faz questão, em todo o tempo, que ele vai citar isso, de que, embora ele não tenha caminhado com Jesus durante o seu ministério público, as coisas que ele sabia direto de Jesus. Que ele teve por revelação, que ele viu Jesus, que ele viu o Cristo ressurreto. E que as coisas que ele aprendeu da boca de Jesus. E isso foi reconhecido pelos próprios apóstolos, que ele era um apóstolo nascido fora do tempo. Então Paulo faz questão de dizer
O que eu soube, eu não soube só pelas testemunhas oculares. Jesus falou comigo. E aqui o autor de Hebreus está dizendo um pouco diferente. Ele diz o que a gente sabe que foi o ensino de Jesus e depois também confirmado por aqueles que ouviram. E ele não se coloca nessa posição. Eu sou um destes que ouviram. Tá? Então é mais uma tentativa de apresentar argumentos que distanciam do próprio Paulo aí. Né? Mas não dá para a gente negar que existe uma forte influência do apóstolo Paulo em todo o texto. Inclusive temas. Temas que são tratados nas cartas de Paulo aparecem em Hebreus. E algumas expressões exatamente idênticas. Então, o autor, embora possa não ser Paulo, era alguém que conhecia muito profundamente a teologia de Paulo. Não conhecia só o Antigo Testamento, mas conhecia aquilo que Paulo ensinava, ao ponto de repetir frases exatamente como aparecem nas cartas do apóstolo Paulo. Frases inteiras, com a mesma construção, com a mesma ideia. Então era alguém muito próximo do apóstolo Paulo. Sem contar que esse autor, lá no finalzinho, no capítulo 13, também nas suas despedidas, ele mostra que ele conhece Timóteo, né? Que ele nos dá uma informação. Ele fala, Timóteo foi liberado da prisão. A gente nem sabia que Timóteo estava preso, em que momento Timóteo foi preso. Mas esse autor conhecia Timóteo e ele diz aos seus destinatários, Timóteo está livre. E eu vou esperar Timóteo chegar para ver se a gente vai encontrar vocês aí onde vocês estão. Então era alguém que conhecia Timóteo, um discípulo do apóstolo Paulo. Então alguns têm sido apontados como possíveis autores dessa carta dentre os amigos de Paulo, dentre aqueles que caminhavam com Paulo. Então ao longo da história tem se defendido a ideia de que Barnabé escreveu esse texto. Inclusive o pastor Iago Martins fala que um dos seus professores do seminário, quando ia falar de Hebreus, falava assim, vamos abrir na carta de Barnabé aos Hebreus. E ele já tinha isso como certo, né? Então alguns defendiam essa ideia de Barnabé, outros de Silas, alguns até Lucas, seria um possível autor dessa carta a partir daquele ensino que ele teve com o apóstolo Paulo, embora Lucas não fosse um judeu e tem muito aspecto judaico aqui, mas alguns dizem que pode ter sido Lucas pelo refino na forma literária do texto. Alguns, inclusive, dizem que pode ser a Priscila, lembra de Priscila e Áquila? Né? Então, uma mulher poderia ter escrito essa carta e há defesas que vão nesse rumo. E outros vão apontar para Apolo, um outro companheiro, não caminhou diretamente com Paulo, mas bebeu muito da teologia de Paulo, porque ele, Apolo, foi instruído por Áquila e Priscila. Não sei se você se lembra do texto lá de Atos 18, né, quando Apolo é apresentado. Diz que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele conhecia quem era Jesus, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, Apolo tinha um bom conhecimento do Antigo Testamento, ele é um judeu. Apolo aqui é apresentado como alguém eloquente, que tem um estilo de retórica que é muito refinado. E aqui tem uma coisa interessante que diz que ele é natural de Alexandria, o que pode não fazer muita diferença para a gente, né? Mas, dentro dos argumentos para tentar achar um autor, Alexandria é um bom lugar. Não sei se você se lembra, mas havia, na história, é dito de uma grande biblioteca em Alexandria, né? Que em algum momento, a gente não sabe em qual momento exato da história, tem várias hipóteses, essa biblioteca foi queimada, se perdeu, os livros que estavam ali se perderam. Alexandria era um centro de muita cultura, tinha essa gigantesca biblioteca que trazia livros de todo mundo conhecido, tinha inclusive lá um zoológico, com animais de várias partes do mundo, como se fosse assim um lugar onde você pode ver aquilo que você tem que viajar muito longe para poder ver. Então era um centro de conhecimento, era o Google da época, né? Então se você quisesse saber alguma coisa, vai para Alexandria, que está tudo lá em Alexandria, né? E no século III a.C., com os Ptolomeus, começou aquela ênfase, a gente viu isso quando falamos sobre os evangelhos, aquela ênfase de pegar das culturas do entorno os livros mais importantes e traduzir para o grego e colocar na biblioteca de Alexandria. Um desses livros foi o Antigo Testamento. Foi em Alexandria que a Septuaginta foi composta. Então, ela estava muito disponível em Alexandria. E pensar que, ao citar o Antigo Testamento, a citação é sempre da Septuaginta, isso aqui é mais um bônus, né,
para que Apolo entre aí nesse rol de possíveis autores do livro de Hebreus. Então, tem aí alguns indicativos, só a título de curiosidade. No final das contas, enquanto que a autoria seja incerta, o conteúdo ele é muito certo. Né? Independente de quem o escreveu, é alguém que tem autoridade para escrever o que escreveu, isso foi muito reconhecido pela igreja, é alguém que tem um corpo literário que concorda com os escritos apostólicos reconhecidos, então não é um texto que destoa em nada da teologia apostólica, então embora a gente não saiba o autor, o seu conteúdo não deixa de ser relevante mesmo assim. Tá? Então, no que diz respeito aos destinatários, como eu disse, também são destinatários desconhecidos. Nos manuscritos mais antigos aparece essa inscrição aos hebreus, o que também não resolve nada, né? Porque hebreus é um grupo muito grande. A gente tem 3 palavras para falar desse povo de Deus que são mais conhecidos. Né? A gente fala dos hebreus, a gente fala dos israelitas e a gente fala dos judeus, né? Como palavras intercambiáveis para falar do mesmo povo. Embora isso seja uma imprecisão, porque hebreus são aqueles, em primeiro lugar, descendentes de Éber. Né? Por isso, hebreus, essa é uma forma de entender. Então, aí não são só os israelitas que são assim, né? Todo descendente de Éber que vai chegar até Abraão, eles seriam esses hebreus. Essa é uma forma de pensar. Outros vão dizer, não, que Abraão é chamado de o hebreu. Então, todos os descendentes de Abraão são hebreus. E isso também colocaria os descendentes de Ismael. Né? Então, é um grupo maior de hebreus. Mas ao falar do povo de Deus, também se falava de hebreus porque eles eram hebreus. Mas isso é uma coisa mais sanguínea. Quando a gente fala de israelita, israelita é aquele que nasce em Israel, no território de Israel. Por exemplo, Paulo era um hebreu, mas ele não era israelita. Paulo nasceu em Tarso. Então, embora ele fosse um hebreu, embora ele mesmo diga eu sou um judeu, Paulo não era um israelita, ou hoje chamado de um israelense, aquele que nasce no território de Israel. E aí tem a ideia do judeu, que hoje é muito associado à religião judaica, né, às práticas da religião. Então existiam, por exemplo, no tempo antigo também, gente que não era nem hebreu, nem israelita, que se convertia ao judaísmo, os judeus prosélitos, de qualquer lugar. Vinham, criam no Deus de Israel e passavam a confessar a fé dos hebreus. Eles eram também chamados de judeus, embora não fossem nem hebreus e nem israelitas, né? Mas também os judeus são aqueles hoje mais reconhecidos como o povo remanescente do exílio babilônico, né? Então, quando o povo é exilado, se perdem as outras tribos e fica mais concentrado as genealogias no território de Judá, que era composto pela tribo de Judá e uma parte de outra tribo. Então, via de regra, se diz que estes são os judeus, ou seja, aqueles que vieram da tribo de Judá ou do território de Judá. Né? Então, é mais uma confusãozinha aí para a gente tentar entender alguns dos termos. Então, aqui nós somos apresentados a estes hebreus, ou seja, aqueles que são de descendência de Abraão, aqueles que são da família de Abraão. Obviamente, judeus convertidos, hebreus convertidos, hebreus que tiveram um contato com a fé em Jesus. Então, o livro ele é rico em cultura judaica, como eu disse, muito sobre o Antigo Testamento, muito sobre as questões sacerdotais e sacrificiais, muito dessa linguagem. Ele supõe que os que estão ouvindo sabem do que ele está falando, porque ele não explica muita coisa. Então, era uma linguagem que, na cabeça do autor, vocês sabem do que eu estou dizendo. Então, era uma gente que conhecia. E não há nenhuma menção em toda a carta a gentios. Nada se fala a respeito de inclusão dos gentios ou algo destinado aos gentios. Aquilo que a carta nos demonstra, parece que estes cristãos de origem judaica estavam sendo perseguidos. E perseguição interna e perseguição externa acontecia nesse tempo. Né? Não só a perseguição do Estado romano, que martirizava cristãos, muitos literalmente deram a sua vida, foram um sacrifício, mas também havia uma perseguição interna entre judeus não convertidos e judeus convertidos. Aquela perseguição social, aquele ostracismo social. Então você agora apostatou da fé judaica, então você não tem acesso à sinagoga, você não tem acesso ao templo. Se você trabalha para mim, eu sou um judeu e você agora é um cristão, você não trabalha mais.
esposas se separavam de marido, marido se separava da esposa, as pessoas perdiam os seus bens. E o autor dos Hebreus fala isso, de tudo que estes perderam por estar com Cristo, essas perdas sociais. Então havia essa pressão, de forma que estes cristãos, eles estavam querendo abandonar a fé. Ou melhor, eles estavam querendo fazer um apanhado. Não queriam rejeitar Cristo de maneira completa, mas queriam mesclar Jesus com as obras da antiga aliança. Queriam voltar para as mesmas práticas da antiga aliança. E o autor dos Hebreus vai dizer, não tem como. Porque toda a antiga aliança aponta para Jesus. Não dá para fazer esse retrocesso. Tudo se cumpre em Jesus. Então não faz sentido abraçar Jesus e abraçar essas mesmas práticas. Não faz sentido. Mas eles queriam voltar para poder ficar de boa com a sociedade, para não terem mais esse problema social. Você fala assim, Jean, o que você está explicando tudo isso? Qual a relevância de tudo isso? Primeiro, para a gente entender o contexto. E segundo, para a gente entender que isso continua acontecendo, tá? De crentes que querem manter uma fé em Jesus, mas que no mundo afora querem se parecer com o mundo afora, falar como o mundo afora, né? Se vestir, né? Frequentar os mesmos ambientes, porque querem tentar mesclar uma vida de fé em Jesus com aspectos culturais desse mundo para não serem perseguidos, para serem aceitos na família, no trabalho, na sociedade, né? Então, embora a gente está falando de um contexto que aconteceu lá atrás, as ideias continuam sendo exatamente as mesmas. Gente que não quer se apegar à verdade do Evangelho quando ela nos custa socialmente, quando ela custa a nossa moral. A gente não quer ser zombado pela nossa fé. A gente não quer parecer otário pela nossa fé, literalmente falando, né? A gente não quer parecer. Quer um ar de superioridade, de intelectualidade, né? E muitas vezes, algumas brigas apologéticas, algumas brigas de defesa da fé que acontecem na esfera pública, são muito mais para não parecer bobo, né? Do que para defender de fato a Bíblia, do que de fato para parecer a Escritura e ensinar a Escritura. É gente tentando dizer, não, a gente também é inteligente. E óbvio, a palavra de Deus, ela toca a nossa mente, ela nos faz pensar a vida de uma forma diferente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de que a nossa defesa não seja só a nossa arrogância tentando ser recebidos pelo mundo. Porque a gente está indo contra as próprias palavras de Jesus. Jesus disse, eu fui perseguido, vocês também serão. Eu fui rejeitado, vocês também serão. Então, se há uma garantia de Jesus para todo aquele que é servo fiel, é que uma hora alguém vai olhar para a gente com cara ruim porque a gente defende Jesus. E se o mundo abraça a gente e acha que a gente é igual a todo mundo, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Gente, o que tem de pastor hoje da modinha, que começou defendendo o evangelho e hoje defende pautas políticas, defende questões identitárias, faz um tipo de discurso que é mais para se manter publicamente relevante do que para defender a fé, não está escrito o que tem de crente fazendo isso. Gente abraçando pautas que são exatamente contrárias à Escritura. Isso para quê? Para ser recebido nos ciclos sociais em que transitam. Então, esse pecado, essa tentação, continua sendo relevante nos dias de hoje. Então, estes cristãos judeus estão querendo voltar. Estão querendo não abandonar Jesus completamente, mas tentar manter o pé dentro de duas canoas, né? O que não funciona. Uma hora a gente cai, né? Então, eles estavam tentando fazer isso aí. Então, tem muita conexão aí com o texto para a gente hoje. O finalzinho do livro, lá no capítulo 13, versículo 24, nos dá talvez uma pista de... a gente não sabe quem são esses destinatários, mas talvez a gente possa pensar qual é a região que estão estes que vão receber a carta, né? Porque lá no finalzinho, no capítulo 13, verso 24, o autor diz assim, os da Itália enviam saudações. Olha que está mandando saudações para os destinatários, os da Itália enviam saudações, né? Então, pode ser que o autor está escrevendo a partir da Itália para alguém, né? Então, ele está lá na Itália, dizendo, os da Itália estão mandando saudação. Mas também isso não resolve muita coisa, porque ele pode estar em outro lugar, escrevendo para os italianos e dizendo, os crentes aqui que são da Itália
estão mandando saudações para vocês, né? Então não resolve nada. Se ele está na Itália, você está escrevendo para italianos, o fato é que ele diz, os italianos, os irmãos italianos estão mandando saudações para vocês. Mas, de novo, isso também não altera o conteúdo da carta, nem a sua relevância. Porque se por um lado a gente não sabe quem é o autor, e a gente não sabe quem são os destinatários, a gente sabe exatamente qual é o tema e qual é a motivação ao escrever sobre o tema. E o tema é Jesus é superior. Esse é o resumo de todo o livro de Hebreus. O tema é Jesus é superior. Ele é superior porque ele é completo e ele é a revelação completa, final e melhor expressão de Deus que pode existir. Todo o resto é sombra que aponta para Jesus. A gente vai ver várias vezes essa expressão ou palavras que qualifiquem Jesus como maior, como mais perfeito, como superior, como mais excelente. Cerca de 20 vezes a gente encontra estes adjetivos associados a Jesus, como sendo maior ou superior a alguma coisa. Então, coisas que são abundantes dentro dessa carta, né? E por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus. Então, é um livro que tem uma cristologia muito alta, que fala muito sobre quem é Jesus e como Jesus é a consumação de todas as figuras do Antigo Testamento. Então, se Jesus é superior, então se mantenha firme. Esse aí é o subtítulo. Tá? Então, o tema é Jesus é superior. Então, fica firme em Jesus, porque ele é superior a todo o resto. Se mantenha firme na fé. O resumão de tudo isso está lá em Hebreus 10, 23 em diante, em que o autor diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se apega, guarda firme a essa esperança, baseada em tudo aquilo que foi dito anteriormente sobre Jesus. E aí o que a gente faz? Qual é a nossa resposta? Ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor, na prática das boas obras. Não deixemos de congregar, esse é o versículo mais favorito, né, de todos os pastores. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então esse aqui é o resumo da carta. O resumo da carta é, diante do fato de que Jesus é superior a todas as coisas, então, primeiro, guarda isso. Guarda essa fé, sem vacilar. Fica firme nessa fé, sem vacilar. Segundo, cuida dos irmãos. Anima uns aos outros. Não deixa ninguém ficar desesperado aí, querer apostatar da fé, querer voltar para o judaísmo. Né? E ele vai dizer, isso acontece principalmente quando a gente congrega, em que a gente aprende e a gente ensina uns para os outros. Né? Então, aqui está o resumão de toda a carta. Porque esse é o problema que estava acontecendo. Gente desanimando, gente perdendo contato com os irmãos e por isso desanimando, e gente esquecendo de Jesus. Então aqui está o resumão. Fica firme naquilo que vocês sabem sobre Jesus e que isso incentive vocês a se animar mutuamente e permanecer firmes na fé. Então esse é o resumão. E aí vem então a estrutura básica. Muito simples da gente ver isso no texto. A gente vê um bloco gigantesco sobre a superioridade de Jesus, que vai do capítulo 1 até a metade do capítulo 10. Depois a gente vê alguns desdobramentos práticos disso, como a gente acabou de ler ali no capítulo 10. E aí um finalzinho ali com algumas instruções finais e algumas saudações, né, as despedidas. Então, de uma maneira mais pontual, no capítulo 1, verso 1 ao 3, a gente vê esse sumário da grandiosidade de Jesus. Na minha opinião, o texto mais belo de todo o Novo Testamento, em que o autor vai dizer que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, ou a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse texto resume a superioridade de Jesus a respeito de todas as coisas. Aqui ele fala que no passado nós temos uma revelação que é menor, uma revelação que é imperfeita, que é parcial. A revelação que foi feita de muitas maneiras e pelos profetas, uma revelação pequena. Ele diz agora em Jesus, a gente tem uma revelação completa, profunda, clara. Ele inclusive diz que ele é a exata expressão do ser de Deus.
Se por um lado no Antigo Testamento a gente tinha uma noção de quem é Deus, uma noção obscura, olhando para Jesus a gente sabe exatamente quem é Deus, exatamente quem é o Pai. Então é uma revelação superior. Ele inclusive diz que o Filho, né, ele é o resplendor da glória de Deus. A ideia de resplendor aqui é aquilo que brilha, aquilo que ofusca os olhos. É interessante pensar que no Antigo Testamento a gente vê muitas vezes Deus sendo retratado, principalmente na Torá, nos 5 primeiros livros, como algo que é brilhoso, né? Deus fala com Moisés do meio de uma sarça que pega fogo, né? Deus guarda o seu povo numa coluna de fogo enquanto eles estão caminhando no deserto rumo à terra prometida. Quando Deus vai falar com Moisés no alto da montanha, tem fumaça, tem fogo, né? tem relâmpago, o povo fica desesperado. Vai lá, Moisés, fala com Deus, senão a gente vai ser consumido. Então, no Antigo Testamento, a gente vê muito dessa presença brilhosa de Deus, né? E aqui o autor está dizendo, esse brilho todo é Jesus. É como se ele estivesse falando assim, Deus é o grande sol e Jesus é os raios do sol. Ele não está falando que Jesus é como a lua, né? A lua reflete os raios do sol. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a essência de Deus é percebida através de Jesus. O próprio calor de Deus está em Jesus. Jesus é a emanação de Deus. É aquilo que toca a gente. Então ele é esse resplendor da glória de Deus. E essa expressão que é belíssima, né? A expressão exata do ser de Deus. A ideia aqui é como no mundo antigo, as cartas elas eram seladas, né? Para mostrar a autoridade de alguém. Então o rei escrevia alguma coisa para mostrar que o documento era autêntico, aí pingava a vela, lembra dessa coisa que a gente vê em livros e em filmes, né? Pingava a vela, geralmente uma vela colorida, né? E aí com o anel, ele apertava para ficar a exata expressão do anel dele, que não era falsificável, ficava ali no selo, né? Então, uma coisa não se confunde com a outra. Jesus não é o Pai, mas ele é a exata expressão do ser de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e aí a gente volta para o mistério da Trindade, né? Mas o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Pai, né? Cada um é um, mas os três são um, e esse um é Deus. Como é que isso funciona na prática? Só Deus sabe. Talvez um dia na eternidade a gente consiga entender esse mistério gigantesco, né? Mas a Bíblia nos apresenta essa verdade tão difícil da gente conseguir encarar. Mas o texto diz que ele é a exata expressão do ser de Deus. O que nos mostra a submissão de Jesus. Em todo o ministério de Jesus, Jesus fez questão de apontar para o Pai. Nós falamos da obra de Jesus, mas o ministério de Jesus, em todo tempo, ele dizia: o que eu faço é a vontade que o Pai me deu para fazer. Um dos discípulos chega para ele e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Lembra que ele fala? Mas como é que você pede um negócio desse? Eu estou com vocês há tanto tempo. Quem veio a mim, vê o Pai. Jesus veio, embora sendo Deus, plenamente Deus, o texto nos mostra aquele que criou todas as coisas, o texto que nós estamos lendo aqui, por meio de quem todas as coisas foram feitas no universo. Jesus é o Criador do universo. Não só isso, mas ele é também o sustentador, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jesus é criador, Jesus é sustentador, mas no seu ministério público, Jesus fez questão de chamar a atenção para o Pai, em plena submissão ao Pai, apontar em todo o tempo para o Pai. Na segunda vinda, nós veremos alguns aspectos de Jesus, né, bem diferentes deste que do seu primeiro ministério. Jesus diz: eu não vim para julgar, isso durante o seu ministério público. Eu vim para salvar, buscar e salvar. Mas na sua volta, Jesus vem como o justo juiz, que vai julgar todas as coisas e todas as pessoas, e dar o galardão ao seu povo e dar a recompensa àqueles que se afastaram dele. Então Jesus vem mostrar aí sim as suas características. Mas no seu primeiro ministério, tudo que Jesus fez foi apontar para o Pai, mostrar quem é Deus, o caráter de Deus, ao ponto de que ao olharmos para Jesus, como diz o texto de Hebreus, vemos a exata expressão do ser de Deus. Eu gosto de citar uma frase de um pastor que hoje já desvirtuou também, coitado, virou um defensor de militância política e esqueceu do evangelho, esqueceu da Bíblia, nem fala mais de Bíblia hoje em dia. Mas ele dizia: em Jesus
nós vemos quem Deus é e quem o homem deveria ser. Na face de Jesus, vemos quem Deus é e quem o homem deveria ser. Então, se nós nos aproximássemos de Deus de maneira correta e completa, nós seríamos parecidos com Jesus, que é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é o segundo Adão, né? E Adão foi feito à imagem de Deus. Mas devido ao pecado, essa imagem foi corrompida. Jesus é a exata imagem de Deus. Aquilo que nós seríamos não fosse o pecado. Então, esse texto, ele carrega muita teologia, né? Dá para ficar falando aqui de Hebreus 1 a 3 indefinidamente. Então, mostra Jesus como sendo igual ao Pai, mas distinto do Pai ao mesmo tempo. Mostra ele como criador, como sustentador. Mostra ele como uma revelação superior. Ele é a revelação final. E ele é, o texto diz, herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a ele, ele tem autoridade sobre tudo. Ele é o criador, então ele é divino sobre todas as coisas. Ele mostra a natureza de Deus, ele sustenta, ele é sustentador, ele é esse poder de Deus contínuo na preservação de todas as coisas, mas no final ainda diz que ele é a purificação dos nossos pecados. Nós somos perdoados pela obra de Jesus. E diz aqui que ele se assentou à direita da majestade. O que é o sinal, a ideia de se assentar, os monarcas, ao se assentar, estavam dizendo: aquilo que eu fiz está cumprido, não há mais nada a se fazer. Que é a teologia do próprio livro de Hebreus, né? Jesus fez uma obra completa. Ele purificou os nossos pecados de maneira completa e se sentou. Não tem mais nada para que Jesus faça para que os nossos pecados sejam purificados. Agora nós estamos no processo de santificação, de viver a realidade daquilo que Jesus já fez, né? De trazer a verdade espiritual para a vida prática. Mas a obra de Jesus está completa. Ele está sentado à direita do Pai. Então essa é uma obra completa. Então dentro dessa grandiosidade da superioridade de Jesus, a gente vê Jesus superior aos anjos, né? Então o texto vai nos apontar exatamente para isso. Os judeus pensavam que foram os mensageiros que trouxeram, os anjos que trouxeram as tábuas da lei para Moisés, né? Então já havia uma angelologia mais refinada no Novo Testamento, e a gente tratou muito disso na nossa série sobre anjos e sobre seres espirituais. Se você não participou, tá no canal, depois dá uma olhadinha lá, né? Mas ele diz: Jesus é superior. E se a mensagem dos anjos foi ouvida ou deveria ser ouvida, muito mais a mensagem de Jesus. Lá no capítulo 2, verso 1, o texto vai dizer assim, ó: por isso é preciso que prestemos maior atenção no que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio de anjos era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a sua punição, ele diz, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação foi anunciada, primeiramente, pelos que ouviram do próprio Jesus. Então, o que ele está dizendo? Se aquilo que os anjos trouxeram tinha punição, era a própria palavra de Deus, que dirá aquilo que Jesus disse? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é maior do que os mensageiros do Antigo Testamento. Aí ele vai mostrar que Jesus também é maior do que Moisés, o grande líder de Israel, né? A figura de autoridade mais importante de Israel, que levou o povo rumo à Terra Prometida, embora esse povo não entrou, só entrou por meio de Josué, mas a sua tarefa era levar o povo à Terra Prometida, a comunicar a palavra de Deus ao povo. E Jesus é mostrado como sendo superior a Moisés. Ele tem uma palavra que é superior e ele faz o que Moisés não conseguiu. Moisés não conseguiu levar o povo para a terra do descanso. E diz nem Josué, o autor de Hebreus vai dizer, nem Josué. Porque mesmo quando eles entraram, Deus disse, ainda há um descanso aguardando vocês. E o autor vai dizer, esse descanso é Jesus. O descanso não é o sábado da antiga aliança, por ocasião da criação. O descanso não é a terra de Israel. Ele diz, o descanso é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus é maior do que Moisés. Aqui nos capítulos 3 e 4, há uma ideia interessante, que ele fala de quanto Moisés foi fiel, e que isso não alterou em nada a vida do povo. O povo continuou desobediente, coração duro, né? Mas aquilo que Jesus fez nos altera. Altera não só o nosso status, mas altera também o nosso coração. Jesus nos dá a capacidade de amar e servir a Deus com obediência. Então a obra de Moisés é inferior à obra de Jesus, embora Jesus e Moisés tenham sido fiéis
naquilo que Deus lhes deu a fazer. Mas ele vai dizer aí no capítulo 2, né? Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, não meramente como servo, mas como filho sobre a casa de Deus. Ele é sobre todos, sobre o povo de Deus. Moisés é um exemplo para toda a casa. Ele é um exemplo, é um servo. Jesus é superior sobre todo mundo. E ele não é só exemplo, é ele que dá vida a toda a casa. É ele que concede salvação a toda a casa. É ele que muda toda essa casa. Ele diz, e essa casa, né, somos nós. O jardineiro é Jesus e a árvore somos nós. Ele diz, essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Então diz, nós vemos em Moisés um grande servo, mas em Jesus nós vemos o dono da casa, aquele que tem autoridade sobre toda a casa. Então a advertência que tem lá no capítulo 3, verso 8, que eu falei é, então não endureça o coração. Diante disso, não deixe essa mensagem passar desapercebida. Não faça como os israelitas fizeram ao ouvir Moisés. Ele cita, hoje, se vocês ouvirem, o texto que é do Salmo 110, falando desse momento em que o povo não quis ouvir Moisés. Ele diz, agora vocês, quando ouvirem, não sejam igual aquele povo. Não endureçam os vossos corações. A palavra de Jesus. Tá? Jesus também é superior a Arão. Aqui Arão é um símbolo de toda a ordem sacerdotal, dos sacrifícios, da entrega de ofertas. Arão é mostrado aqui como esse símbolo, como o mediador, né? O intercessor daquela antiga aliança. Nós tínhamos a lei que instruía o povo e nós tínhamos os sacerdotes, que apresentavam as orações, que apresentavam as ofertas e que mediavam o perdão dos pecados. Então, você pecava, você quer o perdão de Deus, não adianta orar. Tem que ir lá no sacerdote, apresentar a sua oferta, e o sacerdote vai orar por você e vai oferecer o sacrifício em seu favor diante de Deus. Então essa era a antiga aliança, o sacerdócio arônico. Né? Diz, Jesus é maior do que isso. Ele vai dizer, os sacerdotes eram muitos, porque eles não duravam para sempre. O sacerdote morria e tinha que vir um outro sacerdote. E as ofertas eram entregues a Deus continuamente, não parava. Não adianta entregar um sacrifício hoje, amanhã você vai ter que entregar outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Então os sacrifícios eram feitos constantemente. Ele diz, Jesus é muito maior do que tudo isso. Jesus é o sacerdote que entrega um sacrifício último e final. Jesus não vai vir um outro Jesus. É só esse Jesus aí. Ele não morre. Ele tem um sacerdócio que é para sempre. E uma vez tendo perdoado os pecados por meio do seu sacrifício, não precisa ficar de novo entregando o sacrifício. Jesus não vai morrer de novo, de novo e de novo. Né? Dentro da teologia católica, eles dizem que a missa é mais uma vez a encenação do sacrifício de Jesus. É como se Jesus estivesse morrendo mais uma vez. O autor de Hebreus diz, isso não existe. Jesus morreu uma vez por todas. Os pecados em Jesus foram perdoados uma vez por todas, porque ele é superior a Arão, superior à série de sacrifícios, superior a todos os tipos de sacerdotes que existiram no tempo passado. E ele diz, Jesus intercede por nós. Inclusive o autor vai dizer que ele intercede por nós por meio da oração. E a gente vê isso acontecendo nos evangelhos, né? João 17, a gente vê Jesus orando. Ele diz, Senhor, eu oro não só por estes, meus discípulos, mas por aqueles que por meio deles virão a crer. Jesus orou pela gente. Depois lá no capítulo 7, ele diz que Jesus intercede ao Pai com seu sacrifício permanente. Então Jesus continua intercedendo por nós, apresentando a Deus, olha, está consumado. O sacrifício foi feito, de uma vez por todas. Né? Então, o famoso texto lá do capítulo 7, verso 26 diz, portanto, é de um sumo sacerdote como esse que nós precisamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Ele vai dizer que os sacerdotes apresentavam não só sacrifício pelo povo, mas apresentavam por eles mesmos. O sacerdote, antes de apresentar, para entrar, o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, primeiro fazia um sacrifício exclusivo para ele. Porque se ele entrasse com pecados no Santo dos Santos, ele morria. Né? Conta-se a história, até não se sabe até onde isso é real e até onde isso é ficcional, de que naquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, os judeus começaram a amarrar uma corda no pé do sumo sacerdote e na orla do manto dele tinha alguns sininhos. Né?
Então eles ficavam ouvindo. O sacerdote está lá dentro. Os levitas estão lá no santo lugar e o sacerdote no santo dos santos. Enquanto está ouvindo o sininho, está vivo. Vixe, parou. E agora? Eles não podem nem entrar para buscar. Né? Então eles puxavam pela corda, pelo pé. Né? Tamanho medo. Se ele entrasse com pecados não purificados no Santo dos Santos, ele era fulminado. Né? Então o autor de Hebreus diz, eles tinham que apresentar sacrifícios para eles mesmos. Ele diz, Jesus não tem que fazer isso. O sacrifício dele é para nós. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício e ele não tem necessidade de sacrifícios em relação a ele, porque ele é perfeito. Então Jesus é perfeito. E ele diz, então é esse o sumo sacerdote que a gente precisa, que é inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado nas alturas e nos céus. E aí no verso 27 do capítulo 7 ele diz, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. E ele vai dizer, então, a respeito do tema difícil, de que Jesus é da linha de Melquisedeque. Mas aí já é tema para a gente explorar em outro momento, porque é um negócio bem complexo. Né? Então, Jesus é perfeito, tem um sacerdote perfeito, e ele é o sacrifício perfeito. E por último, ele mostra que a nova aliança, então, é superior à antiga aliança. Se Jesus é superior à mensagem que foi trazida por anjos humanos ou por anjos sobrenaturais, é maior que Moisés, como líder, é maior do que os sacrifícios e sacerdotes, logo, a aliança que ele instaura, que ele apresenta, é superior à antiga aliança. A aliança é uma sombra, essa antiga aliança. É uma réplica daquilo que é verdadeiro e eterno. Inclusive ele vai falar do tabernáculo. Ele fala, o tabernáculo que tinha na terra era uma réplica do tabernáculo do céu. Os sacrifícios que aconteciam na terra é uma réplica do sacrifício de Jesus, que foi entregue nos céus. Diz, tudo isso aqui era teatro, era encenação, para vocês aprenderem aquilo que é celestial e que foi feito de uma vez por todas em Jesus. Então, uma vez, e aí está o argumento, uma vez que a coisa para a qual a sombra apontava chega, a sombra deixa de ser necessária. O que é uma sombra? A sombra é a ausência da luz que bate numa coisa e é projetada ali. Então, é uma projeção. Aí você olha e fala assim, isso aqui parece um móvel, isso aqui parece uma pessoa. Mas quando a pessoa chega, você não vai ficar olhando para a sombra para tentar entender. Olha para a pessoa. É isso que o autor está dizendo. Tudo isso do passado era uma sombra que apontava para Jesus. E por que ele está dizendo isso? Por que vocês querem voltar para lá? Voltar para os mesmos sacrifícios, voltar para as mesmas práticas. Aí, Jean, mas isso continua acontecendo? É só olhar na internet se isso não continua acontecendo. Se não tem pastor usando kippah, usando talit, colocando bandeira de Israel para os lados, fazendo réplica da Arca da Aliança, chamando o povo para tocar na Arca da Aliança. Tinha um pastor da nossa convenção. Meu Deus do céu, já não está mais entre nós. Morreu não, mas já não está mais entre nós. Que ele distribuía, fazia campanhas, e ele entregava uma arquinha da aliança, que você colocava uma ofertinha ali dentro, depois devolvia para ele. Que interessante, né? E dizia, enquanto a arca está na sua casa, ele pegava o texto lá de Obed, né? Que enquanto a arca ficou na casa, as coisas funcionaram, prosperou, né? Então, você leva a arca para sua casa, e aí vai ser abençoada a sua casa. Gente, essa papagaiada continua aí. Gente, pastor tocando berrante, chofar no culto, né? Tocando no culto, chamando e tentando. Isso faz parte da antiga aliança. Isso não é para nós. Nós não somos judeus. Talvez você tenha alguma ascendência judaica, mas nós fazemos parte da nova aliança. Essas coisas não são para nós. O que o autor de Hebreus está dizendo é, deixa de moda. Você quer voltar para lá? Tudo aquilo apontava para isso. Não faz sentido você continuar olhando para a sombra se você já tem a pessoa, se você já tem Cristo. Ele é superior à antiga aliança. Todo o sistema se cumpre na pessoa de Jesus. Foi ele que entrou no verdadeiro templo, ele que é o verdadeiro sacrifício, ele que é o verdadeiro sumo sacerdote e ele que estabelece a verdadeira aliança. Todo o resto era encenação para a gente aprender o quanto nós precisamos de Jesus. Então, diante de toda essa verdade, vem os desdobramentos práticos, né? Que é conectado por essa palavrinha aí no versículo 19, portanto. Depois de tudo isso, dessa cristologia densa, mas ao mesmo tempo necessária, de dizer que ele é para onde o Antigo Testamento aponta, ele diz, portanto, meus irmãos, nós temos ousadia
para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, por alguns minutos, que ele podia entrar no Santo dos Santos. E com medo. Imagina você, sabendo que você pode entrar e não voltar. Imagina o medo, a tensão. E ele diz, na nova aliança é outra coisa. Ele diz, nós podemos entrar com ousadia. Podemos ser ousados para passar pelo véu e estar diante do trono de Deus. Por um novo e vivo caminho. Que não é mais pelo sangue de bodes, de ovelhas, de touros. É pelo próprio sangue de Jesus. Nós temos essa confiança. Isso é lindo, né? Fala a verdade. Isso é lindo de saber. Que nós temos esse privilégio que nenhum sacerdote teve. De poder entrar diante da presença de Deus e permanecer como se nós nunca tivéssemos pecado. Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Como se Deus estivesse olhando para nós e vendo em nós o seu próprio Filho Jesus. E se relacionando conosco como ele se relaciona com o próprio Cristo. Isso é grandioso demais. Então diz, portanto, meus irmãos, a gente pode entrar com ousadia. Isso já aconteceu. E aí, diante disso, nós somos chamados a essas respostas. Primeiro, a se aproximar. Se está aberto o caminho, se aproxime. Tenha um relacionamento com Deus. Segundo, aí no verso 23, ele diz, persevera. Guarde com firmeza essa confissão de esperança, sem vacilar. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então, diante dessa verdade, fica firme. É o resumo de novo, fica firme. E diante disso, verso 24, ele diz, vamos cuidar uns dos outros. Inclusive, façamos isso congregando. Não vamos deixar de congregar. A gente precisa dos irmãos. Ajuda aqueles que estão fraquinhos e seja ajudado pelos seus irmãos mais fortes. Diante dessa verdade de quem é Cristo. Para não desanimar. Né? E aqui a gente vê que a firmeza da nossa fé e a nossa comunhão depende da nossa visão sobre Jesus. Se a gente está desanimado na fé, é porque a gente não está vendo Jesus direito. Se a gente não quer congregar, se a gente não quer se abrir à comunidade, se a gente não quer se abrir à comunhão, é porque a gente não está enxergando Jesus direito. Só dá para permanecer na fé de Cristo e permanecer na comunhão que Cristo propõe se a gente tiver uma boa visão de quem é Jesus. Por isso ele gasta 10 capítulos, parte maior da carta, lembrando quem é Jesus e para onde todo o Antigo Testamento, a Bíblia toda aponta para Jesus. Ele diz, à luz disso, não tem outra coisa senão tenha comunhão com Deus, persevere e trate bem os seus irmãos. Aproveite deles, né? Esteja com os irmãos para congregar. Né? Então, esses são os desdobramentos práticos. Vivam a altura. Aqui dentro dessa sequência dos desdobramentos práticos, a gente vê o capítulo 11, que são os heróis da fé. Né? E o argumento que ele traz ali é que eles sabiam muito pouco, eles tinham uma revelação muito pequena, mas essa revelação se mostrava na prática. O pouco que eles sabiam fez com que eles se mantivessem firmes, mesmo diante de perseguição. Fala de homens e mulheres que trouxeram à sua fé a visibilidade nas suas práticas. Não era uma fé teórica, era uma fé pela qual eles estavam dispostos a morrer. Ele dizia, eles sabiam muito menos do que vocês. Aquilo que foi prometido, e ele está falando sobre Jesus, eles não viram. E mesmo não tendo visto aquilo que é Jesus, a completude, eles foram fiéis até o fim. E aí no capítulo 12 ele vai dizer, então, diante de toda essa grande nuvem de testemunhas, gente que pode colocar o dedo na nossa cara e dizer, a gente sabia muito menos e fez muito mais. Ele diz, diante de tão grande nuvem de testemunhas, fiquem firmes, perseverem. Ele diz, acima de tudo, olhem para Jesus, isso no capítulo 12, o autor e o consumador da nossa fé. Diz, olha para essas testemunhas, para vocês não desanimarem, né? E olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É o capítulo 12 também que ele vai falar sobre disciplina, né? Que Deus corrige seus filhos. Às vezes a gente não acha que correção é bom, ele diz, mas ela é necessária, ela produz vida. Mas o foco sempre é olhar para Jesus. As disciplinas também apontam para que a gente volte para Jesus. E no início do capítulo 13, aí que vai até o versículo 17, ele vai dar algumas orientações diversas sobre hospitalidade, né, de abrir a casa para as pessoas. Ele fala sobre o leito matrimonial, considerar puro o leito matrimonial. Ele fala sobre a ganância, cuidado com o amor às riquezas. Né? Aí ele fala sobre a submissão aos líderes da comunidade. Ele diz, olha, trata bem os seus líderes, porque se desanimar eles, não é bom para vocês.
que eles vão servir a vocês com alegria, né? Com contentamento. É ruim para vocês, tratar mal o pastor é ruim para vocês. É o que ele está dizendo. Então ele dá aí algumas instruções, né? Sobre vida em comunidade, sobre vida santa e sobre o cuidado e o amor pela liderança. Esse é um capítulo muito bom para a gente ler, né? E aí, por último, ele traz aí essas despedidas e as instruções finais, em que ele pede oração, e eu tô falando ele como autor, tá? A gente não sabe se é ele homem ou se foi, sei lá, a Priscila que escreveu o texto, mas o autor pede orações sobre ele mesmo, oração para que se mantenha firme na pregação do evangelho, oração até para que consiga encontrá-los, é aí que ele vai dizer, ó, Timóteo está livre, e eu estou esperando, se ele vier aqui me encontrar, aí a gente vai juntos para encontrar vocês. Então ora para que isso aconteça. Inclusive diz assim, Deus trouxe Jesus de volta dos mortos, né? Como se ele estivesse dizendo assim, o que é isso, né? Para Deus fazer com que eu possa estar com vocês. Se ele trouxe Jesus dos mortos, para eu sair daqui e estar com vocês, é fichinha. Mas orem por isso. E ele também faz uma palavra de oração para os irmãos, para que se mantenham firmes, que Deus os mantenha firmes na fé, e manda aí umas saudações finais. Tá? Então o resumo de tudo, da carta aos Hebreus é, não volte atrás. E Jesus é superior a tudo, não desiste. Fica firme, mesmo diante das adversidades, dos problemas em casa, dos problemas no trabalho, da humilhação que às vezes você sofre por ser crente. E se é crente de verdade, uma hora ou outra, vão jogar alguma coisa na sua cara. Né? Ainda que sejam suas incoerências, porque todo mundo é incoerente. Às vezes a gente fala alguma coisa, de repente a vida faz um negocinho diferente, e aí vão trazer exatamente isso. Né? Não vão dizer, depois diz que é corintiano. Não vão dizer isso. Depois diz que nasceu em Londrina. Ninguém vai falar isso. Né? Vai dizer, depois diz que é crente. Porque esperam de nós e vão nos humilhar pela nossa fé. Né? Então o autor vai dizer, mas faz parte. Né? Não deixe que isso te desanime e você queira se amoldar aos padrões desse mundo para ser aceito. Se for entre ser fiel e ser aceito, seja fiel. Deixem zombar de você. É difícil, mas ele diz, esse é um sacrifício de louvor. Ele diz, o sacrifício de louvor são lábios que confessam o nome do Senhor. Veja, nessa cultura na qual ele está falando, às vezes essa ideia de sacrifício era literal. Uma pessoa que dissesse, eu sirvo a Jesus, podia literalmente morrer. Ele diz, isso é um sacrifício de louvor. Esteja disposto a isso. Às vezes o sacrifício é diferente, às vezes o sacrifício é social, às vezes não vão gostar de você, às vezes vão zombar de você. Ele diz, isso tudo é um sacrifício de louvor. Isso agrada ao Senhor. É o que Jesus mesmo vai dizer. Olha, quando zombarem de vocês por minha causa, fiquem felizes, porque trataram do mesmo jeito os profetas. Fiquem alegres. Né? Não é para você ficar dando motivos para os outros zombar de você, né? Que não seja a fé em Jesus. Às vezes as pessoas zombam da gente é porque a gente é chato mesmo, né? Não porque a gente é crente. Não, se for para ser humilhado e até inventarem coisas, que seja pelo fato de que vocês amam a Jesus. Considerem isso uma grande coisa, é o que Jesus fala. E aqui o autor dos Hebreus está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Fiquem firmes, custe o que custar, porque não tem para onde voltar, não tem para quem voltar. Voltar para a antiga aliança, mas ela aponta para a nova, não faz sentido. Voltar para os sacrifícios, para as coisas da lei, faz sentido. Tudo isso aponta para Jesus. Então, para onde vocês vão voltar? Não tem como. Então, voltar é literalmente só apostatar, só desviar, só rejeitar o sacrifício de Jesus. Não tem como. É como se você estivesse tendo que crucificar Jesus de novo. Hebreus 6 fala sobre isso, né? É como se fosse sacrificar Jesus de novo. Não faz sentido. É como se pisasse o sangue que os purificou. Vocês estão retornando, não faz sentido. Então fica firme. Não tem para onde voltar. Se você, de fato, conhece a Cristo, mantenha-se em Jesus. Não volte atrás. Amém? É isso. Então, a título de aplicação aí, nós encontramos firmeza para continuar quando nós lembramos de Jesus. Nós lembramos que Jesus é o sumo sacerdote que intercedeu e que intercede por nós. E Jesus é aquele que vai nos levar para o descanso. Aqui, nós já descansamos das nossas obras. Não é o nosso desempenho. Não é o quanto a gente é bom. Não é o quanto a gente é santo. É aquilo que Jesus fez. Então, a gente pode descansar das nossas obras. Não quer dizer que a gente pode ser relaxado com as nossas obras. Vamos fazer o que a gente puder para honrar a Deus. Mas a gente sabe, a nossa salvação está em Jesus. Então, a gente pode descansar das nossas obras. E Ele vai nos levar a esse descanso eterno. Novo céu e nova terra onde habita a justiça.